Mas será que pode? Ah, eu acho que pode. Pode sim. Se pode, pode. Pode, né? Então pode, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme for a hora que você está chegando nesse episódio do Pode Né. Fala comigo, meu povo. Fala comigo, Vini. Como é que você tá, meu filho? Fala, pessoal. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que com você esteja tudo bem. Comigo aqui tá tudo bem, graças a Deus. E com você, Iá, como é que tá? Tô 100% mil por hora. Que bom. E vamos que o tempo não para, o mundo não para, o universo viaja e a gente tem que estar nesse movimento aí, não tem como não. Tem que seguir, né? Precisa. Semana passada a gente falou sobre bom humor nas relações, mas existe outra coisa que é muito importante que a gente vai abordar hoje, que são os limites, limites saudáveis. A gente até falou sobre limite, né, no episódio passado, qual que era o limite do humor ali, como utilizar isso no dia a dia, que a gente tinha que saber ler o outro para ver se naquele momento seria algo válido, né? Mas a questão é que os limites em qualquer tipo de relação a gente precisa estabelecer, porque senão a gente acaba fazendo coisa que a gente não quer, ou fazendo o outro fazer coisas que ele não quer. E isso, dentro de um relacionamento sem limites pré-estabelecidos, é fadar o relacionamento ao fracasso. Porque vai chegar um momento em que um vai supitar e vai achar que está sendo injustiçado, vai se achar... qual que é a palavra? Invadido. E é isso, assim, a gente precisa conversar sobre... Como é que você pensa sobre isso? O que você pensa sobre limites, Vini? O tema desse episódio, ele vai fazer uma reflexão muito profunda de todos os relacionamentos que todos os nossos ouvintes tiveram. Esse não tem como não ter essa conexão. Porque eu acredito que o principal ponto aí dos limites, igual você falou de limites pré-estabelecidos, né? É sempre estabelecer antes, que é muito importante. Mas tem uma coisa que dói muito para algumas pessoas e que elas poderiam mudar isso desde o começo e elas não conseguem. Seja por crença, seja por hábito, seja por medo, ou seja por qualquer outra coisa que impacte essa pessoa e faça ela tomar a decisão diferente da que ela queria tomar. Que é o dizer sim quando você quer dizer não. A carapuça serviu aqui, em mim. Então, assim, gente... É preciso ter muito cuidado com isso. É preciso ter muito cuidado com isso. A gente em outros episódios já brincou, já falou muito. Lembrou muito vocês da questão das máscaras. Onde as pessoas passam a impressão de ser de um jeito que elas não são. E aí com o tempo isso não sustenta. Sim. Com o tempo isso cansa, com o tempo isso desgasta, com o tempo isso deixa insatisfação. Então assim, tem que tomar muito cuidado. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma autonomia maior sobre o meu sim e o meu não. Mas nem sempre foi assim. Eu já tive a fase em que eu, querendo falar não, falava não, sim, não, então tá bom, Ok, não, tudo então bem. ok, não, então pode ser, não, então tá. Ai, porque eu pensava, não vou criar esse impasse, eu não quero fazer essa discussão agora, isso vai me desgastar, isso vai me estressar, eu não quero estressar. E assim, a gente precisa entender que cada vez que a gente evita, sabe, o não, para dizer um sim, né? Quando a gente traz um sim querendo dizer um não, a gente tá dando não pra gente. Sim. Sabe? A gente tá trazendo insatisfação pra gente, a gente tá trazendo culpa pra gente, a gente tá trazendo sentimento negativo pra gente. E a gente precisa entender que quem tá junto com a gente de verdade, quem ama a gente de verdade, quem tá fechado, seja na alegria, na tristeza, na saúde, sabe? Quem É o tamo junto. Né? vai entender. Quem te diz o tamo junto sincero, genuíno, vai entender, tá tudo bem. E assim, se também não entender na hora, faz parte, porque o tempo de processamento, ele é diferente de pessoa para pessoa. Sim. Entendeu? Então assim, às vezes você tá passando mal,
Você não quer ir num determinado lugar, não tá legal, não tá bacana, você não tá sentindo bem, ou você já foi e teve uma experiência ruim, aí você falava, vamos. Mas você não entende. Ou às vezes você não queria assistir uma coisa e você assiste. E aí você não conecta, você não concentra, você não fica à vontade, você não fica satisfeito, você não sente prazer. Gente, isso é muito importante. E assim, não é que eu tô dizendo que as pessoas não tenham que ceder. Não é esse o ponto. Não é esse o ponto. A gente precisa entender que precisa ceder em alguns momentos. E até para ceder você tem que saber quais são os seus limites para ceder. Só que precisa ponderar. Sim. Você não tem que ceder sempre só você. Você não tem que só você dizer sim. Você não tem que só você aceitar. Você não tem que só você fazer. Esse ponto ele é muito importante. Só que não adianta você iniciar a relação só você fazendo, só você aceitando, só você querendo, e aí depois você querer que o outro faça o que você estava fazendo. Porque eu já fiz demais, agora só... Não é assim que funciona. Não é desse jeito. E eu acho que mais genuíno, Vini, de tudo, se você tem confiança na pessoa que está contigo, seja amigo, em qualquer patamar de relacionamento, qualquer nível, né? Mostre a sua vulnerabilidade. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa carente, eu sou uma pessoa que teve complexo de rejeição, que teve dependência emocional. Então, quanto mais sincera eu for com quem está do meu lado, seguindo a vida comigo, que eu confie, que eu saiba que tem coração bom, a outra pessoa também vai entender e vai me ajudar a fazer esse tipo de melhora, porque a gente precisa. Eu estava falando com o Vini agora há pouco. Dói muito você falar sim querendo falar não. Porque o sim que você diz é um não para você e é um, poxa, se eu disser não, ele não vai querer estar comigo. Se eu disser não, eu vou ficar sozinha. Se eu disser não... É tanta coisa que a gente pensa, que a gente pensa. Si. É tanto si que pode não virar nada. E assim, a gente também tem que pensar no seguinte... Às vezes a pessoa precisa ouvir um não para ela aprender, para ela crescer, para ela desenvolver. E até esse não vai te doer também. Vai, não quer isso dizer que eu ia falar agora. Doer. Vai, também vai doer. Porque seria mais fácil dizer sim. Aí você vai ver ela ficar frustrada, às vezes vai ver ela ficar triste, às vezes você vai ver ela insatisfeita. Mas se ela não entender que isso vai acontecer com ela e com as pessoas em volta dela em algum momento... E se ela não entender dentro de casa, ou se ela não entender das pessoas próximas, que vão ter um cuidado e um toque maior, as pessoas mais distantes do mundo aí fora vão ensinar. Sim. E vão ensinar da maneira mais difícil e mais dolorida. Cruel até às vezes, né? Justo. Cruel no sentido de não estar ligando mesmo para o que você sente, não tem empatia, não tem nada. No mundo é hostil, né? Então, se você pode exercitar isso dentro das suas relações saudáveis ou tornar as suas relações confiáveis mais saudáveis e transparentes, tente. Né? Tente, porque eu tô nesse processo, eu tô aprendendo a falar o que eu quero, o que eu gosto, o meu, o agora eu não posso, agora eu não consigo. E é um processo gigantesco e doloroso e diário, porque não é toda hora que a gente vai conseguir. A gente precisa de muito apoio mesmo. Eu tive uma crise de ansiedade ontem que eu precisei de 2 pessoas para poder falar, não, hoje você não pode. Hoje você não vai conseguir. E tá tudo bem não conseguir. E é o seu não, é o não pro outro, eu tô dizendo sim para aquele meu momento, pro meu sentimento, pra minha emoção. E se não fossem essas pessoas, eu talvez teria pifado ainda mais. Né? Então, caraca, é um processo e eu convido muito todo mundo a fazer, a refletir. Como é que era, Vini? Como é que foi pra você mudar os seus sims pro seu não? Assim, na minha cabeça eu sempre fui muito analítico. Então eu sempre tentava avaliar tudo. Então muitas vezes eu até demorava na tomada de decisão por avaliar demais. E aí, por eu demorar nessa tomada de decisão, muitas vezes eu ia na outra decisão até a minha decisão vir. Então você seguia a decisão, vamos dizer assim, que você não achava certa. Não que ela fosse errada, mas que as suas convicções não te traziam a certeza de que ela seria certa. E aí a gente começa a fazer tentativa e erro, né? Sim. E aí a gente começa a ver efeito. E aí tem uma coisa muito enraizada em mim, que graças a Deus, eu acredito que isso é do gene, que aí veio do pai, da mãe,
dos meus ancestrais e tudo mais da família, é que eu gosto muito daquela frase assim, eu quero me arrepender do que eu fiz e não do que eu não fiz. Sim. Então, eu comecei a pensar muito assim, também com experiência, com a vida, livros e tudo mais, mas aprender muito assim no seguinte, poxa, deu errado, mas eu fiz o quê? Nada, eu deixei. Eu deixei ir, eu deixei acontecer. Eu não tive autonomia, eu não tentei, nem tentei ter o controle. Qual que é a minha responsabilidade nisso? Isso, e aí a gente começa a pensar, né? Se eu não fiz nada para chegar aqui, logo vai ficar difícil eu fazer alguma coisa para sair daqui. Agora, se eu fiz algo que me trouxe até aqui, eu preciso rever o que eu fiz. Sim. E aí eu penso, eu quero continuar aqui, eu repito o que eu fiz. Eu não quero continuar aqui, o resultado para mim não tá bacana, não tá interessante. Então eu preciso pensar no que eu vou fazer de agora para frente para que eu chegue em outro lugar diferente desse. Sim. E aí nisso eu começo a pensar. Então, tipo assim, são coisas que fazem muito sentido. Muito vídeo também que eu já vi, leitura de livros, por exemplo, do Augusto Cury. Augusto Cury saca demais. E aí, tipo assim, ó, você começa a entender que tem hora que a pessoa tem que sofrer. Tem hora que a pessoa tem que escutar a verdade. Tem hora que a pessoa tem que ser confrontada. Tem hora que a pessoa tem que ser protegida. Mas tem hora que você tem que soltar a mão. Sim. E não é soltar a mão e nunca mais, sabe? Mas é soltar a mão e falar, vai, você consegue. Isso, eu tô aqui. Mas vai. Ah, mas é você, faz. Ah, mas você tem que estar. Eu não tenho. É o seu caminho. A gente precisa entender que da mesma forma que para você é uma luta diária, conseguir desenvolver, conseguir trabalhar, conseguir ter relações, conseguir tocar a sua vida, essa mesma dificuldade é para todo ser humano. Para todo. É óbvio que as vidas são diferentes. E a nossos ver, vai ser uma vida vai ser mais fácil que a outra, que é aquela premissa básica, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. Só que o vizinho tem problemas diferentes que você não tem. Você tem um desenvolvimento diferente dele, então você tem problemas que ele não tem. Sim. E aí às vezes você fica naquela cabeça de assim, se eu tivesse os problemas que ele tem, eu era feliz. E se ele tivesse os seus, ele seria feliz. E não é. Porque quando você muda o cenário, você muda tudo. Sim. Então você muda o problema, você muda a expectativa, você muda o que deixa feliz, você muda o que agrada, você muda o que desagrada, você muda o círculo de base e proteção que você tem de suporte e apoio, você muda a estrutura familiar, muda tudo. Isso vai mudar suas emoções, vai mudar seus pensamentos. Vai te mudar por completo. Muda por completo. Então, assim, a gente precisa entender para onde a gente está querendo ir. A gente precisa entender o que a gente quer ser. Como a gente quer ser amado, como a gente quer viver, como a gente quer trabalhar, como a gente quer se relacionar em todos os ambientes. E entender que se eu quero um ambiente melhor, o primeiro a ser melhor naquele ambiente é eu. Sim, e para isso eu preciso me conhecer, né? Conhecer minhas qualidades, os meus defeitos, saber quais são os meus limites, porque muita gente não sabe quais são os seus limites. Só vai levando, engolindo, e na hora que pifa é tido como doido, porque não soube comunicar isso, não soube se entender. Você falou uma coisa primordial que eu ia falar agora, que era o adendo que eu ia fazer. Porque não é só se comunicar. Não. A pessoa precisa saber se comunicar. Exato, precisa saber se comunicar e saber o que quer dizer com aquilo. E o que ela quer com aquilo. Qual que é o objetivo daquela comunicação. Porque se eu viro pra você e falo assim, Vini, a gente é amigo e tal, é sócio, eu tenho coisa com rejeição, aconteceu isso na minha vida, eu tô te dando a opção de levar essa amizade adiante, tentando me ajudar ou não. Ou eu tô te dando a opção de falar, não, então beleza, eu não quero gente assim do meu lado. E aí eu comunicar com o objetivo de falar, eu sou isso. Esses são os meus limites. E vai acontecer, pode acontecer isso.
Tudo bem assim? Tudo bem assim. Um negócio que a gente não comunica, a gente não fala, a gente não se expõe, a gente tem não medo. se expressa. A gente não se expressa, exatamente. A gente não é verdadeiro nem com a gente, nem com o outro que está conosco. A gente primeiro se auto-engana e depois tenta enganar o outro sobre a gente. Eu tive eu já mencionei essa conversa que eu tive com a minha prima, e ela está muito ligada a isso, porque às vezes a gente passa uma imagem de, eu sou muito compreensiva, eu sou boazinha, eu faço as coisas que as pessoas me pedem, mas o que está por trás disso? Que medo que é esse? Que limite que é esse que eu estou evadindo o meu limite? Que preço que você está pagando? Que preço que eu estou pagando? Por que eu faço isso? O que eu estou querendo em troca? Que dor que eu tô tentando aliviar com isso? Que eu não estou aliviando que você tá tendo? Não estou aliviando nada, porque acaba que se a gente vai fazendo pro outro o que o outro quer, a gente cria uma relação de interesse. E aí quando você lá na frente entende que você está numa relação de interesse, dói muito mais. E foi você que construiu e alimentou que acostumei as pessoas assim. Sim. Né? Não dá pra culpar o outro, tá abusando de mim. Não tá, foi você que fez isso, foi você que construiu assim também. Então, a gente precisa olhar pra dentro, se entender nossos limites pra comunicar esses limites pro outro. E assim, eu acredito que a sua colocação agora foi muito bem feita e eu queria reforçar aqui novamente, só para clarear para todos os ouvintes o seguinte, ó. O primeiro passo é a gente entender que a gente precisa saber os nossos limites. Uhum. O segundo passo, a gente precisa entender que a gente precisa se expressar. E tem que tomar um certo cuidado, que tem mais 2 pontos aí extremamente importantes, que além de a gente se expressar, a gente precisa se expressar de uma forma que o outro entenda. Sim, não é da forma que eu penso e que eu acho que ele irá entender. Ter paciência até que ele entenda. Para que ele entenda, porque às vezes eu me expresso de uma forma achando que ele entendeu tudo e o outro não entendeu nada, ou entendeu metade. Uhum. E aí eu vou ficar depois grilado porque ele não entendeu tudo, porque eu achava que ele já sabia e às vezes a pessoa não sabe. É checar, né? Igual mãe faz com filho, igual o chefe faz com funcionário. Faz, o que você entendeu do que eu acabei de dizer? E aí o último passo é esse, que é validar o entendimento. Antes de você sair já confiando que está tudo certo. Uhum. Se a gente seguir esses passos, a gente vai ter relações muito mais saudáveis, a gente vai sofrer muito menos nas relações e a gente vai conseguir fazer as coisas serem leves. Sim, eu acrescentaria mais um passo aí. O quê? Criar um plano de ação depois da validação. Eu valido, te falo, ó, sou assim, aconteceu isso, esse é o meu limite, você entendeu? Entendi, validou, certo? Seriam os 3 passos. Eu entendi os meus limites, te comuniquei os meus limites e aí... De uma forma que eu entendi. Tentei de todas as maneiras, isso, entendeu? Não entendi. Então vou explicar assim, com exemplo, convivência, numa hora tranquila, sem briga, sem nada. Entendeu? Entendi. Ok, o que a gente pode fazer junto para você me ajudar e eu te ajudar e a gente ficar de boa? Isso é o plano de ação. Entendi, faz sentido. Porque a gente já sai dessa conversa com um plano de ação construído para levar... algo mais prático, né? É muito implementar a frase, né? O que você sugere para que a gente faça para resolver isso? Exato. Ou que é para que a gente faça e melhore isso? Uhum. Para que a gente faça e... é sempre a gente. É isso, e não tem impacto com isso. Uhum. Ou não tenha tanto impacto com isso. E aí é interessante, porque quando você faz assim, o outro se sente como agente de mudança. Ele se sente importante, né? Ele se sente ativo ali na parada. E você também. E aí os dois têm o mesmo nível de importância. Acaba sendo bom e importante para os dois. Uhum. E se é uma relação saudável, independente do tipo de relação, gente, ela vai evoluir bem. Sim. Os dois vão crescer, os dois vão entender, os dois vão aprender. E aí o resultado é sucesso. Magnífico, magnífico. Talvez essa seja a receita para um relacionamentos saudáveis, duradouros e frutíferos. Pode ser. Já pensou? Vou ganhar o prêmio Nobel. Ouvinte, você conhece os seus limites? E existem limites diversos, né?
muitas variáveis aí. Existe limite físico, limite sentimental, emocional. Qual foi o sim que você deu querendo dizer não que mais te doeu? Tá fresco na memória aí? Pense sobre ele. Que tal mudar isso? Trabalhar aí internamente, identificar qual foi esse limite que te fez dizer sim, querendo dizer não. Identificar o que está por trás, né, dessa resposta. Que é isso, é mergulhar em si mesmo e entender. Não é porque você é compreensivo, que você é bonzinho, que você não sei o que. Tem alguma coisa por trás. Por trás dessa máscara de boazinho, de compreensão, tem algo por trás. O que é? E normalmente está muito ligado à dependência emocional e complexo de rejeição. Sim, com toda certeza. Quem parar para refletir e identificar que coisas nesse sentido, é interessante buscar ajuda. Sim, sem dúvida, não faz isso sozinho não. É interessante buscar uma ajuda. Eu não estou sozinha, eu não cheguei até onde eu cheguei, ainda é um processo longo e dolorido, como eu disse, não cheguei sozinha. Eu tenho psicólogo, tenho amigos, tenho uma rede de apoio gigantesca, mas principalmente o psicólogo, que é um profissional capacitado para isso. Que vai conseguir te ajudar a identificar aí os seus limites mesmo. Aonde é que você tem que falar não, ao invés de falar sim. Sim, porque às vezes tem a ver com crença, às vezes tem a ver com criação, às vezes foi coisas desenvolvidas lá na infância, sabe? Tem muita coisa enraizada que tá lá no passado e às vezes a pessoa conscientemente não consegue lembrar, ela não consegue ver e identificar. Tá muito mergulhado no inconsciente aí. Já é um padrão muito estabelecido. E talvez esse seja o problema, né? A gente falou sobre isso também. Existem essas questões aí de criação, de crença, de religião, de muita coisa que vai te impedindo e fazendo com que você seja quem você é e dê as respostas que você dê hoje. Justo. E não tem problema mudar, não tem problema ver isso e querer fazer diferente. Tem problema você se incomodar com essas atitudes suas, sentir a dor que elas te trazem e não buscar uma forma de resolver. Porque aí você só vai repetir o ciclo e cada vez ele vai te fazer sofrer mais. Exatamente. Beleza, galera? Ai, ai! E quem quiser ter mais contato com o Podné, Dona Iá, faz como? Dá uma corrida lá nas redes sociais, Instagram, Kawaii e TikTok, @portal Podné. Você pode conferir os nossos episódios que estão muito bons, muito reflexivos. Modéstia à parte, né, Vini? Mas estão, show de bola. Principalmente os dessa temporada. Mas dá para conferir os outros também no Spotify, no YouTube, @podné.podcast. Se quiser mandar um e-mail com sugestão, sua história, uma reclamação, uma informação, uma dúvida, qualquer coisa, uma carta de amor para um dos nossos âncoras aqui, fiquem à vontade. contatopodné@gmail.com. E mais papo assim cheio de reflexão, pode, Vini? Mas é claro que pode, sempre pode. Ai, pode demais! Galerinha, a gente se vê semana que vem. Valeu, meu povo. Tchau, tchau.